Olá, seja bem-vindo à nossa classe da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui para nós juntos aprendermos sempre mais da Palavra de Deus. E esse livro que está sendo fantástico, 1º e 2º Coríntios, aqui o autor da lição nos ajuda a entender aquela visão do Coríntios, como era que era a igreja. Porque algumas vezes a gente pensa, né, que só tem defeito na nossa igreja, todo mundo era santo, e a gente descobriu já na semana passada que não é só de santos que tem uma comunidade. Então, por isso é bom sabermos que Deus deixou instrução para nós na palavra dele, e é o que nós estamos estudando essa semana passada, e esse trimestre todo. Coríntios, 1º e 2º, que vai nos ensinar como lidar com dificuldades, olhando unicamente para Cristo Jesus. Muito obrigado de você estar conosco, tá bom? E hoje aqui eu tenho o privilégio de ter duas pessoas fantásticas. Iluminadas. Quase. Tinha que ser mais forte o reflexo, ia ser iluminadas. Tudo bem, Joel? Tá bom. Bem, graças a Deus. Então tá bom. Mais Bom ter uma você aqui, semana tá? Mais uma semana na bênção, na graça de Tu Deus. também tá fungando, tá com meio gripado? Pouquinho, né? A sinusite me pegou também, meu. Nossa. Andei trabalhando com as costas no friozinho Aí vai. de noite. Não, aí deu errado. Aí dói. Pastor, muito bom ter o senhor de novo com a gente. Ó, eu prometi para vocês que ele ia estar aqui essa semana. Tá aí, ó. Obrigado, hein? É sempre uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar, né, das boas novas do Evangelho, da Palavra de Deus. Nosso abraço aqui para aqueles que nos acompanham também. É sempre uma satisfação. É bom, né? É bom ter aqui. Nós sabemos de amigos nossos que estão todos os sábados ali vendo a gente, pastor. Certo? Eu aguentar é difícil, mas está ali por causa de vocês, com essa lição fantástica que vocês passam. Obrigado, hein? Muito obrigado. Kevin, tudo bem contigo? Muito obrigado, Kevin. O Kevin sabe que é o nosso braço direito em tudo aqui. Se não é o Kevin, o negócio não vai para frente. Então, obrigado, Kevin. Bom, aquele momento especial, pastor, nós vamos deixar contigo agora. Então, você sabe, é nosso momento de oração. Então, coloque nas mãos de Deus o seu desejo. Nós vamos estar aqui intercedendo por você e, por favor, interceda por nós também, tá bom? Você ora para a gente, pastor? Vamos orar. Santo Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, onde temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e aprendermos mais do Senhor, para vivermos conforme a Tua vontade, conforme os Teus ensinamentos, conforme os Teus planos para cada um de nós. Que a Tua bênção esteja sobre cada amigo, cada ouvinte que está aqui nos acompanhando, que a Tua bênção alcance cada família aqui representada e que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria para podermos compreender a Tua palavra neste momento. Por favor, que a Tua bênção esteja sobre todos nós, perdoe os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não sei se você em casa que tem a sua lição, abre aí na lição 4, não sei se a de vocês está certo isso, mas a minha lição veio com o título errado, Joel. Pecado na igreja. Existe não. Existe? Existe. Nossa, pastor, agora fiquei decepcionado. Bom, pecados na igreja é o título da nossa lição, é o que nós vamos aprender um pouquinho mais, como não ter isso na igreja. Mas até lá, pastor, o que eu, como ser humano, Joel também, tá? Vocês dois agora, vocês vão responder aí. Eu, como ser humano, por que eu acabo me acostumando com algumas coisas e trago isso até para dentro da religião? A Bíblia tem algum conselho que eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu vejo, assim? Com certeza. Tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, isso acaba formatando o nosso ser, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nossas palavras e ações. Então, é por isso que devemos filtrar de maneira muito cuidadosa tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que detém a nossa atenção. Devemos ter cuidado, porque isso tudo estará formatando a nossa mente, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. É isso mesmo?
Eu estava me lembrando aqui do quando eu, eu li a primeira vez, depois eu dei algumas passadas no livro Mente, Caráter e Personalidade. E é um livro fantástico. Eu estou lendo o volume 1. Estou lendo o volume 1. E é no volume 1 mesmo, quando Ellen White fala que as nossas vias de comunicação com o céu são as mesmas vias que Satanás usa para se comunicar com a gente. Havia um bloqueio dessas vias, né? Até a entrada do pecado. Por isso que é dito lá, no dia que você comer do fruto, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. Então, Satanás hoje ele tem um acesso limitado, mas ele tem um acesso, um poder de influência e de comunicação através da nossa mente. Então, se nós alimentarmos, né, nós temos uma natureza pecaminosa, que não precisa de muito alimento. Né? Não, pouquinha comida já... A gente precisa alimentar muito a natureza espiritual e a natureza pecaminosa, ela quase que se autoalimenta, né? No mundo que nós vivemos no mundo de pecado. Então, tudo aquilo que quando nós abrimos as portas para aquilo que pode fortalecer a natureza pecaminosa, isso vai ficando... registrado, né, na nossa mente, fica ali no subconsciente. E o interessante é que isso influencia na vida conjugal, pai-filho, mãe-filha, a mesma coisa, igreja, onde a gente trabalha. Como é muito importante, né? No mesmo livro que você leu isso, eu li algo que eu achei formidável. Ellen White falando o seguinte, que o poder da palavra de Deus traz vitalidade para todas as nossas funções nervosas. Olha que maravilha. E no outro livro dela, ela fala que o único que tem poder para subjugar o poder do maligno na nossa vida é o Espírito Santo. Amém. É o quê? É o único que tem o poder de subjugar o poder do maligno. E aí a gente entende mais ainda a importância da mente, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Né? Não só da importância, mas da necessidade mesmo. Dele, né? E nós também temos uma parte a desempenhar nisso. Porque se passamos, Joel, 6, 7, 8 horas assistindo coisas que não vão contribuir para a minha formação, ouvindo coisas que vão me influenciar negativamente. E aí eu deixo, então, para alimentar a natureza espiritual, no sábado, 10 minutos, algumas horas no final de semana, e aí eu quero ser um cristão maduro, e aí eu quero ser alguém que não sofra essa influência do mundo, essa influência negativa do mal, querendo nos destruir. E isso, claro, não vai dar certo, não... E não vem com essa bobeira aí que a maioria do pessoal usa aí. Eu já sou adulto, isso não me influencia. Influencia e muito. Eu vou dizer, influencia bastante. Por isso que a gente tem que cuidar. Por isso que Paulo, da Bíblia, abre lá, em 1 Coríntios 6, verso 19 e verso 20. Olha o que fala aqui. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Não é só na mente espiritual, não? No corpo também? No corpo também. Veja que o texto é muito claro que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Santuário quer dizer habitação, morada. Ou seja, Deus quer habitar em nós através do Espírito Santo. Deus quer fazer morada em nós. E é claro, Ele quer fazer morada em nós para nos dirigir e para nos guiar para o caminho do bem, para o caminho da salvação, para o caminho da eternidade. Um outro destaque aqui a esse verso é que nós não pertencemos a nós mesmos. As pessoas vão dizer assim hoje, a maioria, né? Não, eu sou dono do meu próprio nariz, eu sei tomar as minhas decisões e ninguém tem nada a ver com minha vida. Nós pertencemos a Deus. Nós somos comprados por preço. E que preço é esse que Paulo diz aqui? É o preço da cruz. É o preço de Jesus morrendo ali pelos nossos pecados naquela cruz. Esse é o preço. Ele nos resgatou desse proceder do mal. E por isso, então, devemos glorificar a Deus no nosso
corpo. Ou seja, nossa vida, nosso corpo deve ser para a honra e para a glória do Senhor, porque nós pertencemos a A Ele. Ele, né? Uma vez a gente estava dando estudo com um cunhado meu e ele... eu não gosto de ir na igreja de vocês, é uma igreja muito fria. E ficava sempre com esse argumento. Lá ninguém dá um glória a Deus, né? Que negócio todo. Aí um amigo meu falou para ele, tem muitas maneiras de você glorificar a Deus. Não é só da boca para fora, no seu corpo você glorifica também. Aquilo que você come, aquilo que você bebe. E é uma verdade, né? Glorificar a Deus da boca para fora é mais fácil. É bem mais fácil. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem que ela faz toda a diferença na vida do cristão, né, pastor? Com certeza. Quando a gente absorve essa informação aqui de fato, entender isso aqui de fato, ele vai elevar o nosso nível de responsabilidade, responsabilidade para com Deus, para um patamar bem mais elevado. E vai mesmo. Aí nós vamos pensar nos 8 remédios da natureza. Sim. Ar puro, exercício físico, comunhão com Deus, água, sono. Quer dizer, tudo isso vai preparando a nossa mente, como o Joel já falou, para o Espírito Santo entrar em contato, né, Joel? Você entender que você é templo do Espírito Santo, né? É Deus muito importante, né? quer habitar. Assim, é uma via de mão dupla, né? Você permite Deus, o Espírito Santo, ter mais espaço na sua vida, e aí o que ele opera através de você é algo muito, muito mais intenso. Tanto em você como por você, com né? você, né? Com você também, né? Ele opera na gente e depois ele nos usa para a operar nos obra. outros, né? A gente tem que realmente, você aí, junta comigo, hein? Nós precisamos de mais do Espírito Santo. E lembrar que o nosso corpo é templo dele. Agora, qual o problema da incoerência entre fé e prática? Eu quero entender se isso tem problema, como é que é o esquema aí? Bom, vou começar aqui. Essa incoerência entre a fala, aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz e pratica, ela pode ser um escândalo para o Evangelho. Mas não tem aquele ditado, não faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Mas esse Cansei de ditado, ouvir isso. mas esse ditado não tem, Aqui não cabe, não? não cabe de forma alguma. Porque, na verdade, o nosso discurso ele deve estar alinhado com aquilo que nós praticamos, com aquilo que nós fazemos. Porque quando a gente diz uma coisa e faz outra, nós estamos dando um péssimo testemunho em favor do Evangelho, em favor do que é ser um cristão. Vou dar um exemplo fácil aqui para todos entenderem. Para aqueles que são pais. Se você diz algo para o seu filho, olha, não faça isso, mas você faz, o que vai falar mais alto? O que você está dizendo ou o que ele está vendo com os olhos a sua prática? Então, aqui, nós precisamos refletir nisso. Não podemos ser incoerentes. Nosso discurso deve estar alinhado à nossa prática. Devemos fazer aquilo que pregamos e viver isso. Bom, pode ir. E a gente vive num mundo que no nosso Brasil, tá? Já é um mundo que está bem esclarecido a respeito mesmo para os que não são cristãos, apesar da gente ser uma maioria cristã, mas é assim, cristão algumas pessoas sabem, elas se autocondenam, tá? Quando o cristão faz algo de errado e elas apontam o dedo, elas estão se autocondenando. Por quê? Elas estão condenando porque entendem que o que ele está fazendo é errado, mas elas fazem também. Mas não são cristãs, então o peso da condenação para elas da consciência é menor, né? E outro ponto, às vezes as pessoas falam assim, quando tem um cristão presente, estão lá vendo alguma coisa, não, você não pode ver isso aqui não, que você é cristão. Aí elas podem. Entendeu? Você não pode, que você é da igreja. Então, sabe que está fazendo errado, né? E aí tem essa questão do testemunho. E aí, se essa pessoa está dizendo, não, você não pode ver porque você é cristão, mas se ele está vendo também
E aí? Porque, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Se espera algo da igreja. O mundo espera algo da igreja, mesmo que esse mundo não aceite a igreja. Por exemplo, um pai que, né, tem uma vida aí, tal, ele pega, se ele tem oportunidade, ele coloca o seu filho numa escola cristã. Mesmo que ele não queira ir na igreja, ele coloca numa escola cristã. Por quê? Que espera alguma coisa de nós. Se espera algo da igreja. Então, o título aqui, Incoerência entre Fé e Prática. Vai ser incoerente, porque se existe uma instituição onde as pessoas ainda buscam esperança, buscam a verdade, a honestidade, se chama igreja. E se a igreja falhar, onde é que... Acabou o recurso. Né? Então, o propósito de existência da igreja tem que estar alinhado com a prática. Bom, já que vocês estão falando tudo isso, me explique, então, qual era o quadro de Coríntios que estava dando um choque muito feio que Paulo teve que puxar bastante a orelha, pastor? Houve um escândalo. Opa! E, aparentemente, aqui, alguém que professava a fé, alguém que pertencia à igreja, estava aqui em uma relação incestuosa, possivelmente aqui com a sua madrasta. E o que chama a atenção aqui nos escritos de Paulo é que, aparentemente, por parte da igreja, não havia nenhuma ação contrária a essa prática tão escandalosa e tão contrária aos princípios cristãos. Aparentemente, aqui havia uma conivência por parte da igreja em relação a essa prática. E Paulo aqui ele vem corrigir isso, né, trazendo de volta a igreja para os princípios cristãos que devem nortear a nossa conduta, de fé e prática. Joel, o negócio que está feio, hein? É porque, assim, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente influenciada pela sociedade onde ela estava, né? Muitas pessoas viviam esses costumes, né? O serviço religioso dos deuses pagãos, dos templos em Corinto, envolvia práticas sexuais, imoralidade, e como forma de culto. Então, era uma sociedade extremamente influenciada por esse tipo de prática. E pior que a gente também está, a sociedade, né? Sim, isso chega dentro da igreja. Eu estava analisando assim, o ambiente greco-romano era um ambiente muito promíscuo, né? Lá, assim, pelo menos o que a história relata, às vezes a gente assiste alguns documentários e tal, fala muito como era o ambiente. Depois a gente vai para a Idade Média, isso muda de figura. Tudo isso é proibido, existe um tabu muito grande em torno o sexo passa a ser considerado praticamente pecado pela própria Igreja Católica, né? Tem essa visão, e então tudo fica muito guardado, né? Tem esse período. E agora a gente entra num outro período que todo mundo quer mostrar. Retorna né, para as práticas lá de trás. Então, como que a igreja, nesse ambiente, ela precisa se manter, né, alinhada com os princípios cristãos. Aqui a lição nossa está falando que, além disso, a igreja enxergava que o evangelho trouxe uma liberdade de condenação que permitia a eles essas práticas e não haveria né? condenação. Então, assim, há distorção de compreensão. É um ser humano. E é sempre assim, a pessoa que comete um pecado, por exemplo, assim, tem um pastor aí famoso, um que tem que a teoria assim, que se Jesus não falou, não vale, a gente só tem que seguir Jesus falou. Jesus como chave hermenêutica. Eu não vou falar quem é ele, não. Vai ver por que ele está hoje assim. Foi pego em adultério, aí já tal, deu um maior escândalo, e um baita líder de uma religião aí grande, certo? A igreja não quis mais ele se revoltou contra tudo aquilo e criou o grupinho dele. Então, assim, a gente tem que cuidar com isso. Agora, o que um escândalo pode provocar contra uma sociedade, uma igreja, pastor? Pode. Só o que eu queria entrar com esse assunto aqui, pastor. Tem uma expressão aqui em 1 Coríntios 5, aí, quando fala que a pessoa deveria ser entregada ao diabo. Nós vamos chegar lá agora, já pode ir já. Então tá bom. Eu achei que era mais para frente. Não, é agora já. Que já achei que já ia passar.
Diante de escândalos e diante de pecados abertos que se tornam públicos diante da igreja, é legítimo que haja disciplina eclesiástica para com um membro faltoso. Porque se não houver a disciplina, e o objetivo da disciplina é justamente restaurar e redimir, Apocalipse, nós lemos ali no capítulo 3, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, diz o Senhor Jesus. Então, a prática da disciplina, ela tem esse propósito redentivo. Então, quando há um pecado de imoralidade, como foi esse aqui de 1 Coríntios capítulo 5, a igreja tem a sua legitimidade para atuar na disciplina eclesiástica, para que o membro faltoso pare, pense, reflita no que aconteceu, se arrependa e retorne para o convívio da igreja. Esse é o propósito. Agora, tem um aspecto importante que a gente também deve considerar, e eu diria aqui que é crucial. O pecado, ele cega o ser humano. Ele vai aos poucos cegando. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes aquilo que era tão horrível no passado, o tempo vai passando, isso vai deixando de ser uma prática tão horrível assim, e o tempo vai passando, isso vai sendo tolerado. Então a gente tem que cuidar para que de fato a gente seja bíblico, para que de fato a gente esteja amparado na palavra de Deus, porque o guia seguro nesse mar revolto que nós vivemos é somente a palavra de Deus. Bom, agora você pode chegar no teu lá, tá? Não, eu queria ouvir dele. Então, posso pedir para ele, então? Então, peraí. Faz você a pergunta para ele. Tá bom. Mas antes, sobre o que o pastor está falando aqui, como o pecado cega, e o pastor, obviamente, tem uma experiência muito maior que a nossa, porque já esteve em várias congregações, em cidades que têm contextos culturais diferentes uns dos outros, e também já esteve lidando com muitas personalidades. Às vezes, a pessoa que se rebela, ela está num nível de cegueira e rebelião tão grande que ela não aceita a repreensão. Sim. E, por mais que a repreensão seja dada com o intuito de restauração, de salvação, a pessoa ainda usa das artimanhas para inverter a situação e, às vezes, colocar a igreja como culpada. E, às vezes, levar a igreja diante de um juiz, de um tribunal, acusando a igreja e como se a igreja fosse a culpada. Tamanho é o nível da rebelião que a pessoa está vivendo, que ela não aceita que ela está errada, ela não aceita que ela deve ser disciplinada, ela não aceita nada disso. E aí é uma situação muito mais complicada, né, pastor? Já passou por alguma situação assim? Sim, várias. Não é só uma, não. Isso é porque a gente está falando, o que você falou assim, pecado dentro da igreja, né? Então a gente está abrindo o assunto aqui. E assim, o que a gente percebe é que pessoas não convertidas, elas não aceitam a repreensão. Elas não aceitam disciplina, porque elas não enxergam o erro, não enxergam o pecado. E essa rebelião, como até o verso que foi citado aí, quando Paulo diz, né, que seja entregue ao diabo, né? A Satanás, né? Na verdade, a pessoa fez a escolha. Ela escolheu um caminho contrário ao caminho de Cristo. Ela escolheu os caminhos de Satanás. Então, nesse caso, a igreja está apenas respeitando uma decisão do indivíduo que já fez a sua escolha. Agora, a disciplina, a repreensão tem o propósito de redenção quando a pessoa cai em si e diz, realmente, eu pequei. Eu errei, eu pequei contra a igreja, eu dei um mau testemunho. E a pessoa se volta para Cristo, ela alcança a misericórdia e alcança o perdão. Agora, se a rebelião persiste, Joel, aí a pessoa está correndo o risco de cair no pecado contra o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim, e isso não envolve tempo de igreja, né, pastor? Não. Às vezes pode ser pessoas que estão ali há anos
e elas vão, né, pouco tempo ou muito tempo não tem um parâmetro, né? Não tem. O Isso parâmetro envolve conversão, né? conversão, Aham. maturidade espiritual ou Que nós vimos imaturidade que que nós nós vimos falamos semana na semana passada. Uhum. Então tem muito a ver com isso, não tem a ver com o tempo de igreja, mas tem a ver com um coração contrito, um coração que tem humildade diante de Deus. E uma coisa é bem evidente: toda pessoa que age dessa forma, se ela não muda, a tendência dela é cada vez mais se afastar da igreja e ir por caminhos que Totalmente são contrário. contrários à vontade de Deus. Ela entra num nível de rebelião que depois ela mesma não consegue sair daquilo, tem vergonha, o orgulho, né? Se um coração orgulhoso não vai deixar. E aí a gente chega nessa expressão que me incomodava muito, essa expressão, né? O que será que Paulo quis dizer com isso? Entregar a Satanás, entregue ele a Satanás, a fim de que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo. Ainda tem o propósito de se entregar a Satanás, ele tem um propósito de salvação. E aí a gente precisa entender tudo isso aqui como uma figura, né, De linguagem, e tal. É o que o pastor acabou de falar, né? Entrega ele Porque- pelo caminho que ele quer. escolheu. Porque a igreja não tem como ficar impedindo Não. fazer isso. Paulo está falando de uma pessoa que está na comunhão da igreja. Dentro da igreja. Comunhão com Cristo. Nós entendemos que quando nós encontramos a Cristo é porque nós pertencíamos a quem? A Satanás. A antes. Satanás. A partir desse momento, nós entramos numa esfera espiritual diferente, numa congregação, numa comunhão diferente daquilo que nós vivíamos. Mas trouxemos aquela vida que nós vivíamos para cá. E se quiser continuar Então, vivendo nós ali, não tem estamos em como, né? comunhão. Entregar a Satanás, o que Paulo está querendo dizer, é uma excomunhão. É você está claro que você ainda não saiu daqui. E nem quer sair, né? Que aqui vai ser mais fácil de você cair na real do que aqui. ali, né? Você, às vezes, vai precisar, né, cair na real. É o que Paulo está É o querendo. tombo, né? Talvez é uma medida desesperadamente... vamos dizer assim, vamos tomar isso como a última medida a ser feita. Já se esgotaram as possibilidades, a gente já tentou isso, tentou aquilo, não deu. Então, quem sabe se ele cai na real. E interessante que essa correção também é uma forma de proteger a identidade da igreja, né? Com certeza. Porque se a igreja não toma nenhuma providência, qual é o testemunho que é dado? A igreja está sendo conivente com o erro. Aí há a incoerência da fé e da prática. E nós precisamos combater isso. Então, para que haja uma coerência, a igreja precisa defender os princípios bíblicos, a norma que está na palavra de Deus. Eu queria fazer um parênteses aqui também em relação a esse ponto de que Paulo fala aqui, né? Seja entregue a Satanás. Se a gente pensar de uma maneira muito simples, Joel, a gente vai chegar à seguinte conclusão. O ser humano ele é dirigido ou pelo Espírito Santo de Deus, Sim. ou ele é dirigido pelo Espírito de Satanás. E conforme a gente leu aqui no verso para memorizar, o desejo de Deus é fazer morada e habitação em nós, ou seja, o Espírito Santo quer habitar em nós para nos dirigir e para nos guiar, para nos conduzir a esse caminho. Se a pessoa escolhe um caminho oposto a isso, infelizmente, ela, por decisão pessoal e de livre e espontânea vontade, está decidindo ser dirigida e guiada por Satanás. E rejeitando o Espírito Santo que Deus quer conceder para que habite nele. Para que mude essa realidade. Para que né? mude. Quando nós vamos fazer parte de uma congregação, nós temos que ter em mente que nós vamos estar debaixo de regras. Né? Nós temos regras claras da Bíblia e nós temos as regras da congregação também. Né? Se eu não estou disposto a nada disso, o que eu estou fazendo? Não Só tem muito criando sentido, problema, né? Só Não criando tem muito problema. sentido. Eu querer criar um ambiente diferente, com as minhas regras, com os meus pontos de vista, que sejam diferentes de todos, mas eu estou sempre certo. É mais fácil, né? Abrir o próprio grupo, né? Agora é interessante que Satanás faz o quê? Ele traz esse tipo de personalidade para dentro da igreja
Por quê? Porque o alvo dele é destruir tudo aquilo Sim. que pertence a Deus. Agora, nós estávamos falando de moralidade sexual, essas coisas. Mas Paulo também fala de causas, né? Pessoas que têm um probleminha aqui, probleminha ali, ao invés de resolver, ele vai na justiça. Pastor, como é que é isso, mais ou menos? Só para eu entender. Porque eu estava doido para levar o Joel para a justiça, para ganhar um dinheirinho. Vê se eu posso. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo vem censurar esse litígio, essa disputa, né? Um sentido de disputa judicial aqui entre os irmãos. E pelo que a lição aqui abordou esse tema e explicou para a gente, isso está relacionado a questões internas da igreja. Então, não aplicaríamos esse texto para questões, por exemplo, relacionadas a crimes cometidos. Até mesmo por um membro da igreja cometer um crime. Sim, justamente. Vai responder perante a justiça por esse ato criminoso. E a gente precisa entender também que, em primeira instância, Paulo está escrevendo aqui, combatendo um problema real na igreja de Corinto. Então, ele escreve a carta para a igreja de Corinto. É claro, a carta se aplica a todos nós, a todos os cristãos em todas as épocas. Mas ele está combatendo aqui uma questão em Corinto, que aparentemente eram questões internas, envolvendo questões internas da igreja, que estavam levando essas questões para um campo de batalha jurídica, judicial, fora da igreja, onde ele orienta que essas questões relacionadas às práticas internas da igreja deveriam ser resolvidas também na igreja, com as suas disciplinas, né, com o seu modo de proceder através de disciplina eclesiástica. Eu acho interessante, Joel, que ele diz assim, vocês vão julgar os anjos. Será que vocês não têm capacidade mental de resolver o probleminha de vocês aí? O incômodo de Paulo é a imaturidade da igreja, né? A indignação dele é com a imaturidade. E aí ele fala, e eu acho interessante quando ele fala isso, porque se nós vamos julgar os anjos, como é que vocês vão julgar anjos? Vocês não estão conseguindo... Nem resolver os pepinos aí, No verso 7, ele é bem duro no que ele fala aqui. Ó. Aí ele traz para a raiz do problema. Ele aponta tudo isso, mas aí ele fala no verso 7 assim, ó, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Nem era para estar existindo isso que está acontecendo aí. Você, né? E aí ele fala outra coisa interessante. Por que não sofreis antes a injustiça? O que ele está querendo dizer com isso? É que, às vezes, é uma coisa tão, sabe, tão ridícula, vou usar até uma palavra meio feia aqui, uma coisa tão ridícula, que a pessoa está fazendo um barulhão, por que ela não sofre essa perda? Em silêncio, mantém, né, ali tudo, sabe? Tudo... Acabou. Eu sofri o prejuízo aqui, eu não vou fazer escândalo por conta disso, não vou... Né? Mas aí a pessoa está levando aquilo para chegar na justiça, pastor, como é que já aconteceu dentro da igreja, com a liderança da igreja? Sim. Já causou um barulhão, divisão, né? Já foi para falar para um. E às vezes é uma coisa tão ridícula mesmo que a pessoa, gente, deixa isso para lá. Não, a pessoa está incomodada. Não vou deixar para lá. Aí vai no outro. Aí o outro, não, então eu vou na justiça. E vai levando esse problema, e o problema que era mínimo para ser resolvido, que é igual o pastor está falando aqui, não são questões, né, pastor? Existem questões que não passam, né? Mas coisas, sabe, a imaturidade mesmo. E a gente vê que o que gera tudo isso dentro da igreja é a falta do Espírito Santo na vida. A maturidade espiritual. Até na semana passada nós vimos também o egoísmo, né? Que também é totalmente ausência do Espírito Santo, né? A lição trouxe uma afirmação interessante. Igrejas lidam com pessoas e pessoas são problemáticas. Menos nós. Igreja é problemática também. Igreja tem problemas, né? Em maior ou menor. Aqui nós dois montar não vai ter problema não, Kevin. Pode ficar tranquilo. Maior ou menor grau. Nós dois é brabo. Então precisa de muita sensibilidade, maturidade, paciência, humildade. E os requisitos principais para que uma igreja possa ser uma igreja madura são os requisitos que houveram em Cristo.
as características de Cristo. A humildade, né? O amor, a mansidão, todas as características que Cristo apresentou, se elas forem refletidas na igreja, elas serão um antídoto para os problemas. Ótimo, agora eu quero mudar, não é mudando, mas já está no mesmo... Nós vamos falar aqui de um tema, nós vamos unir aqui já, quarta e quinta-feira, certo? Quarta-feira é antídoto contra a imoralidade sexual. E para o Kevin, casados e solteiro, que fique solteiro, quem é solteiro e casado continua casado. Pastor, vamos falar levando a sério agora, né? Qual é o antídoto para a imoralidade sexual? E como a gente fazer isso, tanto entre os casados como os solteiros? O antídoto é a santificação. Essa aí é... Deus nos chamou para a santificação, né? Deus nos separou para sermos um povo santo, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Então, essa separação das práticas mundanas, da imoralidade, do orgulho, da cobiça, do egoísmo, Deus nos separou de tudo isso. E aqui, então, esse antídoto contra essa imoralidade seria uma vida de santificação, buscar em Deus uma vida santificada. Quando a gente está lendo o Novo Testamento, quando a gente entra ali em Atos, há um grande problema conforme a igreja vai avançando. E quando ela sai dos domínios ali dos judeus e vai para os gentios, existe uma questão, né? E agora os gentios são aceitos por Deus ou não são? Aí há aquele concílio, né? O primeiro concílio lá da igreja, Jerusalém. E fica resolvido algumas questões ali básicas, e uma delas é a imoralidade sexual, certo? E depois a gente vê isso vai ser muito falado. Pedro falou, Paulo falou, muito falado no Novo Testamento. E quando a Bíblia fala de mais um tema, a gente tem que se atentar ao porquê disso. Por que a imoralidade sexual ela é tão prejudicial para o ser humano? Quando a gente olha lá em Gênesis, o pecado, né, assim que o pecado entra no mundo, ali no capítulo 5, ali, 4, 5, se não me engano, acho que é no 5, quando vai falar dos descendentes de Caim, e aí logo ali já surge a poligamia, né, um se gabando lá, que teve tantas mulheres e tal. E isso vai ser recorrente. A gente vai ver que a imoralidade sexual ela leva os israelitas, né, lá a primeira idolatria isso, assim, bem aberta. A gente vai vendo isso depois com Davi. A gente vai vendo por que Deus se preocupa tanto com isso. Porque é algo que nos enfraquece as nossas barreiras espirituais. É algo que nos leva para baixo. É algo que... E assim, hoje a gente tem na sociedade uma grande dificuldade de se falar disso, trazendo soluções práticas para isso. As pessoas têm vergonha, muito disso acontece de forma velada, ninguém sabe, ninguém quer falar, pouco se fala, ninguém sabe falar direito sobre isso, ninguém sabe falar abertamente sobre isso. Os pais têm muitas dificuldades de falar com os filhos. Quando os meninos estavam lá, não lembro quantos anos, 8, 9 anos mais ou menos, ia ter uma matéria na escola que falava sobre isso. Aí isso já é orientado, os professores já orientam os pais de que vai ser falado e tal. Tem alguns pais que não gostam, nem deixam os filhos escutarem. A Diná, a gente pegou os meninos e a Diná tem uma conversa bem mais aberta do que eu com eles. Ela tem uma didática, né, professora. E eles foram muito bem orientados sobre tudo e aqui a lição falou para nós sobre isso, que é importante, a Bíblia nos incentiva a falar sobre esse tema. Porque se você não fala, alguém vai falar. E a forma como alguém vai falar vai fazer toda a diferença. Normalmente quem vai falar é o que não presta. Entendeu? E muitos pais eles ficam horrorizados de falar sobre esse assunto com a criança. Eles acham que eles vão estar incentivando a prática sexual. Né? E não é instrução. Os meus meninos eles têm uma abertura com a gente, principalmente com a Diná, de falar sobre tudo, sobre esse assunto de sexualidade, que foi muito bom para eles. Isso fez com que eles amadurecessem muito. Agora, é engraçado que sempre é a mãe, né?
Os pais, nós somos uma negação para isso. Mas, pastor, pode. Jefferson, eu queria aqui, porque a gente está falando da questão da imoralidade, mas eu acho que é importante a gente pontuar aquilo que é o plano de Deus em relação à sexualidade humana. O que vem a ser a imoralidade? A imoralidade vem a ser algo que é diferente daquilo que foi estabelecido por Deus. Mas Deus estabeleceu isso para a humanidade como sendo uma bênção. Ou seja, a sexualidade é um presente de Deus para o ser humano, desde que vivida nos princípios que Deus estabeleceu. Então eu queria apenas ler um texto aqui de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está o princípio que Deus estabelece para um relacionamento, para uma intimidade sexual de acordo com o propósito de Deus. Ou seja, intimidade sexual, ela é uma bênção desde que esteja dentro do sagrado matrimônio. Fora isso, é pecado. Então, solteiro, tendo intimidade, é contrário ao princípio bíblico. Dentro de um casamento, quando há traição, adultério, é fora dos planos de Deus. Então, a gente precisa entender, para sabermos o que vem a ser a imoralidade, qual é o propósito de Deus para nós em relação a esse assunto. Então, a sexualidade é para ser uma bênção, desde que vivida dentro do plano de Deus, que é para exclusivamente o casamento. E dentro do casamento, também cuidar que não há uma libertinosidade, porque é casada. Existe uma questão moral ali, né? Sim. Olha como é que é interessante. Qual que é a quantidade de informações que é dada na nossa sociedade hoje para todos, através dos veículos de mídia, de filme, de música, sobre imoralidade sexual tem que ser aceito. E qual que é a quantidade de informações do que é a sexualidade correta dentro dos parâmetros bíblicos que está sendo divulgada? Mas sabe qual é o problema hoje? Se você falar até contra isso, é perigoso você estar preso. Sim, e é por isso que a sociedade, às vezes, ela vai influenciar mais na igreja do que a igreja na sociedade. Porque nós não sabemos falar, nós temos vergonha de falar, nós falamos pouco e ainda somos proibidos e ridicularizados. Então, é uma disputa com muita disparidade. Desleal, né? Desleal. Então, nós temos sim que... Aí a gente tem que cuidar dos nossos, né? Eu estou vendo ali o pastor olhando aqui, o senhor quer fazer um comentário, eu estou vendo o senhor olhando na Bíblia. Não, só para complementar essa questão, mas depois a gente vai falar sobre os casados e solteiros. Já entra nele, já que nós já pode entrar aqui, já de vez. Já. É porque aqui em 1 Coríntios 7, se a gente não tiver atenção ao texto bíblico, pode parecer para alguns que Paulo está falando contra o casamento. Ah, não é não? Porque ele diz aqui, né? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Mas aí o próprio Paulo vai dizer aqui que cada um tem o seu dom, né? E assim, existem pessoas que estão muito bem resolvidas solteiras. Não, eu tenho um amigo que tem 2 filhas que elas dizem: nós não vamos casar. Os pais já sabem que não vão ser avós. É isso que o senhor está falando? Isso. São bem resolvidas. E está tudo certo, né? Não há nenhum problema em relação a isso. Agora, como diz o texto bíblico, aquele que não consegue se controlar, é melhor então que case. Então, assim, em nenhum momento Paulo está falando contrário ao casamento, mas apenas que cada pessoa tem o seu dom nesse sentido. E cada um vai se realizar casando ou estando solteiro. Agora, eu acredito assim, na minha época, lá nos 70, 80, por ali assim, ai de alguém que ficar solteiro em casa, solteirão. Isso era mal visto para a sociedade. Por que não casa? Qual que é o problema? Imagina na época de Paulo. Por isso que eu acho que, sei lá, se essa conversa na igreja, que lá é solteirão lá,
Será que é por causa disso? Não sei se Paulo, né? Porque a gente tem que lembrar, eu volto a falar, falamos na lição 2, vamos falar de novo, o senhor falou hoje, isso aqui, Coríntios, é a resposta a perguntas feitas a Paulo. Nós não podemos nunca esquecer, não é Paulo que começa a conversa, ele continua a conversa daquilo que foi perguntado para ele. Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, eu acho assim, por isso que ele toca muito nisso. Agora, pastor, eu gosto de frisar isso aqui. Qual tem que ser... Vou deixar você fora dessa agora, está nessa pergunta. Qual tem que ser o comportamento no caso do casamento? Eu toquei uma frase antes, porque, às vezes, a gente pensa que não, agora casou, posso fazer o que eu quiser. Às vezes, até quer trazer incentivo, né? Temos que incentivar um filme pornográfico, alguma coisa. Isso é pecado? Veja, a Bíblia vai dizer, e o próprio Paulo em Hebreus, né, que seja digno de honra o matrimônio. Então, essa instituição do casamento, a gente nunca deve se esquecer que ela é uma instituição sagrada. Deus instituiu o casamento no Éden antes do pecado, assim como foi o sábado. Santificado por Deus, assim também é o casamento. E um casamento santificado por Deus, Jefferson, não tem lugar a essas práticas que são carnais. Isso. E que desonram a Deus. Hoje nós vemos aí pessoas que entram em consenso, um casal entra em consenso e colocam um terceiro no relacionamento. Né? Isso é imoralidade sexual que está sendo falado aqui. Tudo aquilo que não vai condizer com o caráter do próprio Deus. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Vocês veem quem que vai responder aí. Pastor, casais, ou seja, alguém do casal que começa a contar intimidade para amigo, amiga, problemas para amigo, amiga. O que o senhor acha disso em relação... É esse conceito de Paulo. Jefferson, o melhor amigo do esposo é a sua esposa. E o melhor amigo da esposa é o próprio marido. Questões particulares, questões pessoais que envolvem o relacionamento íntimo, a privacidade do casal, deve ser tratada entre o casal. Segredos íntimos ou coisas particulares jamais deveriam ser compartilhadas com terceiros. Mas a intimidade do casal ela deve ser preservada. E não existe isso, né, de amigos por parte da esposa ou do esposo com amigas. O melhor amigo do homem é a sua mulher, a sua esposa. E o melhor amigo da mulher é o seu marido. Ok. Vocês têm mais alguma... Eu complementando não, aí, continuando o que o pastor falando, muitas pessoas usam isso de uma estratégia para entrar na vida do outro. Sim. E quando isso é colocado, é com segunda intenção. Tem que cuidar, não tem? Tem que proteger. Não é com ingenuidade. Não. Tem que proteger. Né? Tem que proteger. O seu lar é o lugarzinho que Deus criou para ser o seu céu. É lá que Ele quer morar com você, antes de te levar para o verdadeiro céu. Então, assim, a gente tem que fazer do nosso lar... Mesmo assim, com os filhos também, né, pastor? A gente tem que ter aquele segredo, aquela... Lá em casa, a gente tem esse hábito de segredo. Tem, assim, entre os... O pai... É para ficar só entre os quatro. É só entre os quatro. Então, eu acho isso importante, esse fechamento da unidade, né? Aí nós podemos voltar para o verso, para encerrar, que diz assim, será que você não sabe que o corpo de vocês... é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Isso aqui a gente tem que ter em mente. Para que Deus te dá libertação sexual, para que Deus te dá libertação de um caráter defeituoso, um caráter idólatra, pagão, pagou um preço, e é o preço da morte de Cristo Jesus no Calvário. Você valeu isso. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E eu queria levar você para a parte de sexta-feira, pega a sua lição ali, diz duas frasezinhas. Diz assim, é impossível a qualquer pessoa desfrutar da bênção da santificação, enquanto é egoísta e glutona. Ai, ai, ai.
O último lá diz o seguinte: quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio ego, quando todo falso Deus é expulso do ser, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo, Espírito Santo, que vocês falaram aqui, ó. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma da contaminação. Que Deus possa nos encher do poder do Espírito Santo, que Ele preencha todo esse vazio que às vezes nós mesmos cavucamos aqui dentro de nós, e que possamos nos tornar umas pessoas satisfeitas com aquilo que Deus já nos deu. O nosso casamento, a nossa família, os nossos amigos, agora principalmente a família da igreja. Aquela uma que vai nos ajudar tanto a sermos melhores em nossa própria casa, mas a sermos melhores em comunhão um com o outro, com Cristo Jesus e também com a pregação do Evangelho. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês. Kevin, muito obrigado, Kevin. E olha, essa lição é para nós, tá? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Papai do céu, se houver algum pecado acariciado que a gente traz, por favor, nos ajude a nos arrepender, a confessarmos e abandonarmos na força e graça de Cristo Jesus. Amém. Que o seu Santo Espírito seja um Deus presente na nossa vida. Que possamos a cada instante, ó Deus, a cada minuto, a cada segundo, respirarmos a santidade da sua presença. E sabemos que somos pecadores, que erramos. Se cairmos em alguma coisa, que possamos levantar com a sua mão poderosa. Abençoe o nosso lar, a nossa igreja. Abençoe a cada um de nós. Suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, semana que vem nós vamos continuar aqui a mesma lição. Vai ser a lição 5. Então, estude, você que tem lição, você que não tem lição, olha, já vai se preparando que vai vir mais novidade, mais ensinamentos que Paulo vai deixar para nós todos, tá? Lembre-se, nós vamos estar aqui no mesmo horário, mesmo canal, mesmo dia, falando diretamente com você, certo? Agora, acima de tudo que você tem que lembrar é isso aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana cheia de vitória. Que Cristo Jesus possa reinar dentro do seu lar, dentro de você, e que você seja uma bênção para as pessoas que te cercam, tá bom? Um abraço para vocês, um abraço e até mais.